Parte 7. O papel da revelação especial. A revelação especial contribui de forma inestimável com a teologia cristã, pois somente a Bíblia é infalível e inerrante. Além disso, a Bíblia é a única fonte tanto da revelação de Deus como nosso Redentor, quanto do seu plano de salvação. Assim, a Bíblia é normativa para a nossa salvação. Somente a Bíblia é infalível e inerrante. Com a revelação de Jesus, a Bíblia é normativa para toda a estrutura do pensamento cristão. A tarefa do pensador cristão, portanto, deve ser levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo, segundo a Coríntios capítulo 10, no verso 5, de acordo com o que está revelado nas Sagradas Escrituras. Devemos pensar bem como viver de maneira cristocêntrica. Somente a Bíblia revela Deus como Redentor. Mesmo que a revelação geral manifeste Deus como Criador, ela não o revela como Redentor. O universo fala da grandeza de Deus, mas somente a revelação especial desvela a sua redenção. Os céus declaram a glória de Deus, mas somente Cristo declarou a sua graça salvadora. A natureza pode revelar as eras pelas quais passaram as rochas, mas somente as Escrituras Sagradas tornam conhecida a rocha que atravessou todas as eras. Somente a Bíblia tem a mensagem da salvação. Tendo em vista a revelação geral de Deus, todos os homens se tornam inexcusáveis, pois todos os que sem lei escrita pecaram sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. A revelação geral é base suficiente para a condenação de um homem. Entretanto, ela não é suficiente para a sua salvação. É possível alguém conhecer sobre o céu pela observação da revelação geral, mas ele não pode saber como se chega até este céu, pois em nenhum outro além de Cristo há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Para serem salvas, as pessoas precisam confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Só que elas não podem clamar por alguém de quem nunca ouviram falar. E como ouvirão se não há quem pregue? Dessa forma, a pregação do Evangelho para o mundo todo é a grande comissão do cristão. A Bíblia é a norma escrita para os crentes. Sem a verdade apostólica que está entalhada nas Sagradas Escrituras, não haveria igreja, pois ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A palavra de Deus revelada é a nossa norma de fé e prática. Paulo declara: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É claro que nem todos os crentes têm acesso à Bíblia. Mesmo assim, eles devem prestar contas a ele em função da sua revelação geral. A razão da justiça nessa posição é que todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, já que todos temos a lei escrita no coração. O papel da revelação geral. Mesmo a Bíblia sendo completamente verdadeira, ela não contém a totalidade da revelação de Deus. Mesmo a Bíblia sendo toda composta pela verdade, ela não é a única verdade. Existe uma porção da verdade que pode ser encontrada fora dela. Em outras palavras, toda a verdade é verdade de Deus, mas nem todas as verdades de Deus estão na Bíblia. A revelação geral, portanto, desempenha um papel importante no plano de Deus e, desta forma, exerce várias funções singulares. A revelação geral é mais abrangente do que a revelação especial. A revelação geral abarca muito mais coisas do que a revelação especial. A maior parte das verdades científicas, da história, da matemática e das artes não está contida na palavra de Deus. A magnitude da verdade nestas áreas somente é encontrada na revelação geral de Deus. Apesar de a Bíblia ser cientificamente correta, ela não é um tratado científico impresso. O mandamento para fazer ciência não é um mandamento de redenção, mas um mandamento que flui para a própria criação. Pois, assim que criou Adão, Deus
lhe deu o mandamento para que enchesse a terra e a sujeitasse. Da mesma forma, não existe erros matemáticos na palavra inerrante de Deus, mas voltamos a afirmar, ela contém muitas poucas citações de geometria ou de álgebra ou mesmo de cálculos. De maneira similar, a Bíblia registra com precisão a maior parte da história de Israel. Entretanto, contém muito pouco sobre a história do mundo como um todo, exceto no que afeta também Israel. O mesmo é verdade para a maioria das áreas das artes ou ciências. Sempre que a Bíblia se pronuncia nestas áreas, ela o faz com autoridade. Entretanto, Deus deixou que grande parte das descobertas das suas verdades nestas áreas fosse feita no estudo da sua revelação geral. A revelação geral é essencial para o pensamento humano. Nenhum de nós, nem mesmo o incrédulo, raciocina de forma alheia à revelação de Deus feita na razão humana. Deus é um ser racional e o homem foi criado à sua imagem. E como Deus pensa de maneira racional, ele também concedeu ao homem a mesma capacidade. Os animais selvagens, ao contrário, são chamados de irracionais. Na verdade, o uso mais elevado da razão humana está em amar o Senhor de todo o nosso pensamento. As leis básicas da razão humana são comuns tanto para o crente quanto para o descrente, como já mencionamos. Sem elas, não seria possível nenhuma espécie de escrita, de pensamento ou de inferência racional. Entretanto, estas leis de raciocínio não estão expostas em parte alguma da Bíblia, pois fazem parte da revelação geral de Deus e constituem objeto especial do pensamento filosófico. A revelação geral é essencial para o governo humano. Deus ordenou que os cristãos vivessem por intermédio da sua lei escrita, mas ele também escreveu a sua lei no coração dos incrédulos. Mesmo que a lei divina nas Sagradas Escrituras seja a norma somente para os cristãos, a lei natural abrange todos os seres humanos. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus julga as nações, seja pela lei de Moisés, em que ele entregou a Israel, seja pela lei de Cristo, que diz respeito a todos os cristãos. Pensar de uma outra forma implica em cair no erro principal dos teonomistas. O fato de os hóspedes de Israel terem de se submeter à lei judaica não é prova de que os gentios também deveriam sujeitar-se às leis de Moisés. Da mesma forma que um cristão que visita a Arábia Saudita nos nossos dias não está obrigado a sujeitar-se à lei do Alcorão. As duas situações significam simplesmente que o forasteiro precisa sim respeitar a lei da terra onde está pisando. A lei de Moisés, por exemplo, indica claramente que ela não se destina aos gentios. O salmista explica: mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Salmo 147, verso 19 e 20. Isto é confirmado pelo fato de que, apesar de muitas condenações dos pecados dos gentios no Antigo Testamento, eles não foram condenados uma única vez por não adorarem unicamente no dia de sábado, ou por não trazerem os seus sacrifícios ou dízimos a Jerusalém. Os não crentes estão sujeitos à lei que está escrita nos seus corações, mesmo eles não tendo a revelação especial das Sagradas Escrituras, sua responsabilidade já sobre a revelação geral que foi entregue na natureza humana. A revelação geral é essencial para a apologética cristã. Conforme afirmamos no início deste capítulo, sem a revelação geral não se haveria uma base real para a apologética cristã. Pois se Deus não houvesse se revelado também na natureza, não haveria como argumentar a partir do projeto que nela está evidenciado a favor da existência de um projetista. Também não haveria como argumentar a partir do início ou da contingência do mundo até a existência de uma causa primeira. De modo semelhante, a menos que Deus tenha se revelado na natureza moral dos seres humanos, não seria possível argumentar a favor de um legislador moral. E, obviamente, sem um Deus que pudesse agir na criação do mundo, também não poderia haver atos especiais de Deus neste mundo. Algumas objeções à revelação geral de Deus. Um dos argumentos cristãos mais comumente ouvidos contra a objetividade da revelação geral na lei natural
como sendo oposta às leis morais reveladas na Bíblia, é que a lei natural não é clara. Os oponentes alegam que não existe um lugar onde se possa ler estas leis naturais. À medida que o argumento se desenvolve, ele se torna cada vez mais vago, para não dizer vazio. As leis naturais podem ser facilmente distorcidas por mentes depravadas. Por outro lado, estes cristãos insistem que a Bíblia é clara e completa no seu conteúdo. Refutação da ideia de que a revelação natural é não clara e vazia em seu conteúdo. No seu zelo evangélico em exaltar a revelação especial de Deus feita na Bíblia, algumas pessoas exageram nos seus argumentos. O fato de a Bíblia ser superior à revelação natural em termos de conteúdo não significa que a revelação natural não seja perfeitamente adequada para o fim a qual Deus a destinou. E verdade que o pecado afetou a capacidade humana de aplicar a revelação natural de Deus à vida. Contudo, isso não é um defeito da revelação, mas uma recusa das pessoas em aceitá-la e ordenar sua vida de acordo com ela. De acordo com Romanos 1, em se tratando da revelação natural, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. O problema com estas pessoas não é que elas não receberam a verdade, mas que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não se trata de elas não perceberem, mas de não receberem a revelação. A palavra grega decorme, usada em 1 Coríntios 2,14, significa receber ou dar boas-vindas. Quando a verdade não recebe as boas-vindas da parte dos seres humanos, eles não são capazes de conhecê-la pela própria existência. Refutação da ideia de que a revelação natural foi distorcida pelo pecado. Como mostramos anteriormente, Deus já se revelou de forma clara na natureza e na consciência da humanidade. Portanto, o problema com os incrédulos não é o fato de eles não verem a verdade da revelação natural, mas de eles fugirem da verdade que ela lhes revela. A rejeição da verdade revelada não se restringe à resposta dos incrédulos à revelação geral de Deus, já que os crentes também muitas vezes não vivem de acordo com a verdade contida na revelação especial de Deus, a Bíblia. Alegar que a revelação geral é inadequada porque os descrentes a distorcem é rejeitar esta revelação pela mesma razão. Pedro, por exemplo, nos informa: os indoutos inconstantes torcem os escritos de Paulo e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Segundo a Pedro, capítulo 3, no verso 15 e 16. Não há praticamente nada que Deus não tenha revelado nas Sagradas Escrituras que também não tenha sido sujeito ao mesmo tipo de distorção, que é aquela que é feita das verdades morais reveladas na sua lei natural. Não existe nenhum defeito em nenhuma das revelações de Deus. O problema não está na revelação em si, mas na rejeição humana delas. A dificuldade não está na forma como Deus se mostra, mas na distorção que a humanidade faz ao receber estas verdades. A existência de centenas de grupos heterodoxos e seitas religiosas, todos alegando que a Bíblia é também a sua revelação, se constituem em uma forte testemunho de que até mesmo os ensinos da revelação sobrenatural não estão imunes a distorções ou mutilações. Na verdade, as perversões dos ensinos da lei natural, a revelação geral, entre as várias culturas humanas não é maior do que as perversões dos ensinos da revelação sobrenatural entre as diversas seitas. Um exame minucioso de ambas áreas indica que, apesar da clareza das duas revelações, os seres humanos depravados descobriram uma forma de se desviar, escapar ou distorcer os mandamentos de Deus. Portanto, os ensinos da palavra de Deus não apresentam mais imunidade às contorções horripilantes do que a realidade do mundo criado por Deus. Refutação da ideia de que a revelação natural não é identificável. Outras pessoas argumentam que a Bíblia tem uma vantagem sobre a lei natural em questões morais, à medida que as Sagradas Escrituras apresentam um conteúdo bem especificado. Sabemos aonde ir quando precisamos de uma Bíblia. E podemos ler o que nela diz, mas onde iremos para ler as leis naturais? A resposta bíblica para essa questão é dupla. Ela está escrita no coração de todos os homens, bem como pode ser vista no que eles fazem naturalmente.
A primeira dessas duas manifestações está no lado interno da lei natural e a segunda no externo. Há também duas áreas nas quais a lei natural se revela: nos lados internos e externo. A lei natural se torna manifesta externamente na natureza, ao mesmo tempo em que é revelada internamente na natureza humana. As manifestações externas da revelação natural são identificáveis. Com esse tópico já foi analisado anteriormente, teceremos somente um comentário breve a esse respeito nesta parte. Há diversos modos pelos quais Deus indiretamente se revelou externamente na natureza. Dentre eles, temos a mutalidade, capacidade de transformação, a temporalidade e a ordem existente no mundo. A partir destes fatos da nossa experiência, os grandes argumentos a favor da existência de Deus são construídos, pois se o mundo é temporal, conclui-se que ele deve ter tido início. Como a razão humana naturalmente acredita, até mesmo a partir da revelação especial que cada evento tem uma causa, é preciso que haja uma causa para este mundo temporal. Os teístas reconhecerão este ponto de vista como argumento cosmológico a favor da existência de Deus. E da mesma forma, se o mundo é contingente ou dependente, também temos a necessidade da existência de um Deus, pois o que é dependente para sua existência não pode subsistir por si só. E também nada pode atualizar a sua própria existência. Portanto, é preciso que haja uma atualidade fora deste mundo mutável que atualize, isto é, acione a existência real de tudo que há, mas que possa ser não existente. Em suma, a revelação natural envolve o uso da razão natural no mundo natural. As manifestações internas da revelação natural são identificáveis. O que está escrito em papel perecível pode ser apagado, mas o que está escrito no coração de uma pessoa imperecível jamais será completamente perdido. Praticamente todos os teólogos concordam, não importando o quanto de calvinismo eles defendam, que a imagem de Deus não foi completamente destruída na humanidade decaída. Ela foi manchada, mas não completamente apagada. Essa era a concepção de Agostinho e Calvino, e também era a concepção de Lutero. A Bíblia é bastante clara ao afirmar que todos os seres humanos são portadores da imagem de Deus. Conforme mencionado anteriormente, é errado matar, ou até mesmo amaldiçoar os seres humanos por esta razão. Da mesma forma que conhecemos a revelação natural exterior de Deus, também passamos a conhecer a revelação natural de Deus na nossa natureza moral interna, que está escrita nos nossos corações. A lei moral natural está escrita de uma forma que todas as pessoas conseguem ler. Não serão necessárias aulas em gramática de língua alguma para conhecê-la e nenhum livro se faz necessário. A lei natural pode ser vista de forma instintiva. Sabemos o que é certo e o que é errado por intermédio da nossa própria intuição. A nossa própria natureza nos predispõe nesta direção. A chave mais básica para esta lei moral natural pode ser encontrada nas inclinações humanas. Como fomos criados à imagem e semelhanças morais de Deus, é compreensível que tenhamos nossa própria natureza, uma inclinação natural para saber o que é moralmente correto. Na verdade, como seres decaídos, nós nem sempre seguimos essa inclinação. E assim temos uma tendência natural para fazer o que é errado. Entretanto, sabemos instintivamente o que é certo, até mesmo quando não praticamos isso. Sabemos isto porque conhecemos a nossa inclinação, mesmo quando não a colocamos em ação. Além disso, no fundo do nosso ser sabemos o que é errado, mesmo quando não considerando aquilo errado. Pois conhecemos as coisas por inclinação, mesmo quando nós muitas vezes as rejeitamos por cognição. Isso acontece porque a nossa cognição é influenciada pela nossa condição depravada. O nosso escolher obscurece o nosso saber. Agora, hermeneuticamente falando, somos inconscientes no nosso uso dos princípios apropriados de interpretação dessas inclinações morais básicas. Isto não significa que a razão humana seja desnecessária para saber o que é certo e o que é errado pela revelação natural, pois a lei moral natural, mesmo não sendo desprovida de conteúdo, é mínima.
Ela somente nos informa para fazer o bem e evitar o mal. A razão humana é necessária por duas coisas. Primeiro, ela coloca especificidade na lei moral geral. E segundo, ela nos auxilia a saber quais meios devemos utilizar para atingir esses bons objetivos. Outra dica para compreender a revelação natural pode ser vista nas nossas inclinações morais básicas. Isso ocorre porque a nossa melhor compreensão da lei natural não da observação das nossas ações, mas sim das nossas reações. Conhecemos instintivamente a lei moral. Não precisamos lê-la em livro algum, nós a conhecemos intuitivamente, pois ela está escrita no nosso próprio coração. Portanto, ao interpretar a lei natural, precisamos cuidar para fazer isso a partir de reações que verdadeiramente apontem para ela. Estas reações não são necessariamente aquelas que fazemos aos outros, mas com maior frequência aquelas que desejamos que os outros façam a nós. Como já vimos anteriormente, Paulo fala disso quando escreve das coisas que naturalmente fazemos para mostrar a lei moral escrita nos nossos corações. As nossas inclinações morais são manifestas nas nossas reações quando os outros violam os nossos direitos. Não lemos a lei moral de forma muito clara quando somos nós quem viola o direito dos outros. Aqui se revela a nossa depravação, mas novamente a nossa pecaminosidade não está na nossa incapacidade de conhecer quais são as nossas obrigações morais, mas na nossa má vontade de fazê-la aos outros. O tipo de reação que manifesta a lei moral natural foi-me exposta obrigatoriamente quando um professor, depois de ler minuciosamente um papel muito bem elaborado por um aluno que defendia o relativismo moral, escreveu: Nota 1. Não gosto de papéis encadernados em pastas azuis. Depois de receber aquela nota, o aluno foi furioso à sala do professor para protestar. Isto não é justo, professor, não é justo. A reação do aluno diante da injustiça que lhe fora feita revelou, ao contrário do que ele mesmo havia escrito, que, no fundo, ele realmente acreditava nos princípios morais objetivos de justiça. A medida real da sua moral não foi o que ele havia escrito no seu papel, mas o que Deus havia escrito no seu coração. A sua crença real foi manifesta, na verdade, quando ele foi ultrajado. A lei natural e expressa nos escritos. Se houvesse uma inclinação natural para o que é certo, poderíamos esperar encontrar alguma forma de expressão desta inclinação na cultura humana. Mas, como é largamente sabido, a conduta moral é diferente de cultura para cultura. Entretanto, que não se conhece tão bem é que, enquanto o comportamento humano difere muito, os credos éticos humanos são significativamente similares. Como o ser humano não é perfeito, poderíamos prever que a sua conduta nem sempre chega ao nível do seu credo. O credo, contudo, é um indicador muito mais consistente da lei moral do que a sua conduta. Ao contrário do entendimento popular, os grandes escritos morais no mundo não apresentam uma diversidade muito grande de visões. Na verdade, existe uma similaridade surpreendente entre estes escritos. De fato, a semelhança dentro dos escritos que expressam a lei natural é exatamente tão grande quanto aquela encontrada dentro dos escritos sobre a lei divina. Ou seja, os grandes homens da ética leram a revelação geral com um nível de concordância semelhante ao que os grandes teólogos têm lido a revelação especial. Nos dois grupos encontramos os conservadores e os liberais, os direitistas e os esquerdistas, os construcionistas rígidos e os construcionistas abertos. A verdade objetiva é que importa pouco se o que está sendo analisado é a Bíblia, a revelação geral ou a Constituição dos Estados Unidos. Uma hermenêutica ruim será capaz de distorcer tanto um quanto outra coisa. O problema não está na revelação divina, mas na má interpretação que os homens fazem dela. Nenhuma revelação está imune a distorções vindas dos seres humanos falíveis e decaídos que desejam adequá-la aos seus atos e desejos depravados. Apesar das más interpretações humanas da revelação geral de Deus, mesmo assim persiste um consenso geral entre os escritores não cristãos a respeito da natureza da lei natural. C.S. Lewis nos prestou um grande serviço ao catalogar muitas dessas expressões da lei moral natural. Obviamente, também existe uma diversidade de expressões éticas no bojo das grandes culturas.
Entretanto, esta diversidade não desabona sua unanimidade essencial, da mesma forma que a diversidade de linhas entre os cristãos evangélicos não nega a sua unidade nos ensinos básicos da fé cristã. A interação entre a revelação geral e a especial. Como a tarefa de um pensador sistemático é organizar toda a verdade a respeito de Deus e da sua revelação com a criação, tanto a revelação geral quanto a especial são para isso necessárias. Contudo, como a revelação especial se sobrepõe à revelação geral, é necessário analisar a interação entre as duas. Deus já se revelou a si mesmo na sua palavra e no mundo por ele criado. A sua verdade pode ser encontrada tanto nas Sagradas Escrituras quanto na ciência. O problema é o que fazemos quando ambas parecem estar em conflito. E demasiadamente simplista concluir que a Bíblia sempre está correta e a ciência sempre errada. E óbvio que a Bíblia sempre está correta, mas a nossa interpretação dela nem sempre está. Uma distinção importante. Quando tratarmos dos conflitos entre o cristianismo e a cultura, precisamos ser cuidadosos para distinguir entre a palavra de Deus, que é infalível, e a nossa interpretação dela, que não é. Da mesma forma, precisamos fazer a distinção entre a revelação eterna de Deus na sua palavra, a qual é sempre verdadeira, e a compreensão atual que os homens têm dela, a qual nem sempre é correta. O próprio progresso da compreensão científica indica que o que se tinha por verdadeiro no passado muitas vezes deixou de ser verdade científica no presente. Duas conclusões importantes podem ser tiradas dessas distinções. Primeiro, as revelações de Deus na sua palavra e no seu mundo jamais entram em contradição. Deus é consistente, a sua boca nunca dá vereditos dúbios. Segundo, sempre que houver um conflito real, este será entre uma interpretação humana da palavra de Deus e uma compreensão humana do seu mundo. Ou um está errado, ou ambos estão errados, mas Deus jamais erra.